Meus irmãos queridos, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui na casa do irmão Carlos, visitar a sua família, participar do culto e repartir um pedaço da palavra de Deus conosco nesta noite tão agradável. Feliz de ver a irmã Eliana bem melhor com a graça do Senhor. Ela diz que não percebe mudanças físicas nela, mas nós percebemos. E bem maravilhosa essa mudança. Glória a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Louvado seja Deus. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 12. João capítulo 12, a partir do versículo 44. João 12, 44, que diz o seguinte: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Estas coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Lá em Jerusalém, num tempo tão distante do nosso, Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário como um bandido, sendo que ele era o justo, o único que morreu de forma injusta, porque a morte de cada um de nós é absolutamente justa. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, qualquer um de nós que venha a morrer, estamos dentro da normalidade como fruto do pecado. Mas Cristo nunca pecou. Diz a Bíblia que ele em tudo foi tentado, mas diferentemente de nós, ele nunca pecou. E ele tinha algo mais especial do que nós. Cada um de nós é fruto de um relacionamento entre o nosso pai e a nossa mãe. Mas Jesus Cristo foi muito maior do que isto, porque sem a participação de um homem, ele teve no ventre de sua mãe, Maria, a sua concepção e o seu nascimento. Ele, como homem, tem mãe, mas não tem pai. Mas como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Por isso ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o único que é assim. Não há nenhum outro gerado sem pecado como o Senhor Jesus Cristo. E após ser morto em Jerusalém, no terceiro dia, com o túmulo vigiado por soldados, aquela pedra enorme na sepultura não pôde contê-lo, pois segundo a palavra de Deus, um anjo poderosíssimo desceu do céu, tirou a pedra e ele saiu vivo dentre os mortos. Ele ressuscitou, dando provas de que a sua palavra não era como a palavra da maioria dos líderes religiosos, que prometem mundos e fundos, mas depois que morrem,
a sua memória jaz no esquecimento, porque não puderam cumprir as suas promessas nem consigo próprios. Há aqueles médiuns que se diziam tão grandes curandeiros e que hoje não são capazes sequer de curar as suas próprias doenças ou resolver os seus conflitos com a justiça. Há aqueles que ensinavam que não pode haver doença quando no final de suas vidas morrem doentes, porque nenhuma morte é sintoma de vida, toda morte é sintoma de doença, seja ela longa ou seja curta, é porque o corpo não suportou. Mas Jesus Cristo, diferente de todos os outros, ele de fato morreu, mas ressuscitou, saiu da sepultura, vivo dentre os mortos. E ele tem poder para cumprir tudo aquilo que promete. Ele disse o seguinte: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. É algo que na nossa mente não entra. Como é possível Jesus Cristo ser o próprio Deus Criador? Mas ele o é, porque em certo diálogo que teve com Filipe, um dos seus apóstolos, este lhe perguntara: Jesus, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus Cristo respondeu: você ainda não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele mesmo é o próprio Deus que se fez homem, o próprio Deus que rebaixou-se e tornou-se um homem mortal como cada um de nós, e mais ainda, um homem pobre, e um homem sofredor, e um homem que levou sobre si todos os nossos pecados, como profetizara Isaías 740 anos antes do próprio nascimento de Jesus. Disse Isaías: ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo é este, diferente de todos, o único que pode por nós ser adorado, porque ele é o próprio Deus. E a sua palavra não é mera palavra de um rabino, não é mera palavra de um líder, não é mera palavra de um mártir, é a própria palavra do Deus vivo e eterno. E quando cremos nele de todo o nosso coração, ele dá uma promessa, e ele diz o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Os homens tentam iluminar o caminho daqueles que falecem. Há velas imensas, velas de 7 dias, já houve velas de 30 dias, e há velas intensas de todas as cores para tentar iluminar o caminho do falecido. Mas se velas de fato iluminassem, hoje com a tecnologia que temos, não acenderíamos uma vela, deixaríamos no cemitério um holofote bem forte, bem caprichado, para que a pessoa tivesse luz. Mas não é esta luz que ilumina alguém que parte deste mundo. Esta luz é simplesmente uma reação química, nada mais que isso. A luz verdadeira não vem na chama de uma vela, mas vem num coração que consegue enxergar na pessoa de Jesus o próprio Deus e o próprio caminho para a vida eterna. Quem vê Jesus vê a Deus, e isto esclarece, isto traz luz. As pessoas que vivem nas trevas são pessoas que fogem da verdade, mas o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda completou dizendo em João capítulo 8, verso 36, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Não há outro nome que possa desvendar os nossos olhos para enxergarmos o futuro, para respondermos a pergunta que nós todos, como seres humanos, temos desde pequenininhos: de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou? Quando nós temos Cristo no coração, nós sabemos: vim da graça de Deus que teve poder de me criar. Estou aqui para falar do amor de Deus na pessoa de Jesus. E quando morrer, porque eu creio em Jesus, irei para o céu, onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais doenças, onde não há mais adeus, onde não sentiremos mais saudades, porque Cristo disse: eu quero que todo aquele que crê em mim esteja onde eu estiver. Amém. E se assim acontece, Jesus Cristo diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O Pai, o Criador, o Deus do Velho Testamento, o Deus dos 10 mandamentos, mandou o seu Filho para que nós pudéssemos olhar para Ele e sermos salvos. A semelhança daquela serpente de bronze no deserto, que quando as pessoas estavam mordidas pela serpente do deserto, olhavam para aquela serpente e eram libertadas. Aquilo era um símbolo, porque Cristo seria erguido na cruz. Nós, mordidos pela serpente do pecado, quando olhássemos para o Senhor e crêssemos nele, seríamos totalmente libertados e curados dos nossos pecados. Por isso, Cristo é a resposta. Cristo é a solução. Cristo é o caminho pavimentado desde que Jesus mandou os apóstolos saírem pelo mundo e propagarem a mensagem que ele ensinara. E esta mensagem atravessou Campinas, atravessou montanhas, atravessou riachos, atravessou oceanos, atravessou lugares desérticos, atravessou lugares muito frios, e ela chegou ao Brasil, e chegou aqui a Mauá, e tem chegado a esta casa, e o mesmo nome de Jesus que salvou ao longo da história, salva hoje pelo seu poder. Amém. Por isso, vamos olhar para Jesus. E o verdadeiro Jesus Cristo dará significado para a nossa vida, para a celebração do nosso Natal, para a alegria de viver e também para termos segurança para morrer. Porque a verdade é que todos morreremos. Todos nós passaremos pela sepultura, exceção feita do tempo em que Jesus voltar e levar aqueles que crerem nele sem passar pela morte. Mas não sabemos quando será esse momento, com quanto desconfiemos que ele está muito próximo. Mas nós estaremos preparados se olharmos para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por isso, Jesus não é só mestre. Jesus não é só um bom homem. Jesus não é só um mártir. Jesus não é só um rabino. Ele é Deus. E temos que crer nele como Deus. E temos que confiar a nossa alma a ele como Deus. E dizer: Senhor Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio em Ti. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.